Bom dia, pessoal. Bom dia. Tá me ouvindo? Tô te Tá ouvindo? Sim. Ótimo. Testa a voz aí também. Bom dia. Pronto. Bom dia. Pronto. Deixa eu abrir a câmera. E... São 3 hoje. Pronto. Bom dia, pessoal. Tá começando mais um SocializeCast aqui no Colégio Social. Aí, a partir de agora, que eu vou publicar hoje à noite. Entendeu? E hoje eu fiz até um roteiro, que o tema é bem interessante, que é do virtual ao real, as marcas do cyberbullying, com a presença de Luciano Andrade, que é investigador da polícia, professor da rede pública estadual, especialista em história do Brasil e diretor adjunto do Sindipoc. Tá certo? Correto? E Suziane Andrade, escrivã da polícia, pedagoga, psicopedagoga, licenciada em ciências biológicas, diretora regional do Sindipoc, diretora da pasta da mulher e da AEPEB. Correto? Fala só mais perto um pouquinho. Primeiramente, bom dia, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Os alunos encheram a gente de várias dúvidas a respeito do tema, então a gente achou melhor, né, abrir esse debate para que ficasse melhor para responder para todo mundo. A gente fez um levantamento, deixa eu só baixar o som aqui um pouquinho, a gente fez um levantamento, foram mais de 100 perguntas dos alunos. Então eu fiz um levantamento do tema para que não fizesse 100 perguntas e a gente debater. Lembrando que os alunos estão assistindo agora ao vivo em sala de aula e a partir das 19 horas eu vou publicar a parte do podcast para que todo mundo possa assistir, tanto os alunos com os pais, e aí ficar um debate mais amplo. Primeiramente, bom dia, muito obrigado a todos por terem vindo. Suzivane, a mulher, né? Bom dia. Primeiro corrigir meu nome, que eu sei que é um nome difícil, mas é Suzivane. Suzivane, desculpa. Desculpa. Tá aqui Suzivane, eu que li errado. É, né? Eu tenho dislexia, então tô perdoado. Então tá perdoado. Não vou identificar como bullying. Pronto. Já puxando o tema. Luciano tá certo. Bom dia também, Luciano, né, Torres Andrade. É uma satisfação estar aqui no Social, porque assim, esse tipo de tema é interessante para as escolas, né, desenvolverem, até para a gente trazer a prevenção, né, do tema para quem interessa, que são os alunos e professores e a escola em geral. Certo. Como foram muitas perguntas, eu selecionei mais ou menos alguns temas das perguntas para a gente dar início. E a primeira, que eu acho que até faz parte do tema, né, do virtual ao real, as marcas do cyberbullying, os meninos queriam entender qual seria a diferença de um bullying da vida real para o bullying para o lado virtual. Certo. Primeiro dizer que é uma honra estar aqui. É muito bom, enquanto policial civil, enquanto diretora do Sindipoc, poder estar nesses espaços para a gente conversar com uma categoria que é de adolescentes, né? Que nesse horário eu acredito que não tem crianças, são só adolescentes, e que é realmente um tema instigante, não deixa de ser uma novidade essa que iniciou em 2018. Mas para a lei é realmente uma novidade. E aí a gente percebe que esse tipo de crime, que é o bullying e o cyberbullying, ele está entrando agora nas delegacias porque as pessoas desconheciam essa palavra, 2018, né? Então, existe sim uma grande diferença entre o que é bullying e o que é o cyberbullying. O bullying é aquele tipo de ofensa, de humilhação que acontece dentro de um ambiente escolar ou não, porque pode ser no bairro também, mas normalmente acontece dentro das escolas, onde uma criança é humilhada, é instigada por outros colegas por não ter um padrão normal que eles consideram como normal. Mas isso é no cara crachá, digamos assim, é no corpo a corpo. Já o cyberbullying, ele ultrapassa fronteiras, porque ele utiliza a internet. Enquanto que o bullying é uma coisa que pode ser contida dentro de um ambiente,
porque é identificado, normalmente eu acredito que na escola é chamado a coordenação, e a coordenação ela vai tomar uma providência, caso necessário vai chamar esses pais. O cyberbullying, a gente não tem esse controle, porque ele ultrapassa fronteiras. E por conta disso, ele torna-se muito mais perigoso do que o bullying. Muito mais amplo também. Muito mais amplo. A amplitude, né? A rede mundial, e o cyberbullying, ele pode ser... Ele está à disposição 24 horas por dia. Fala mais perto um pouquinho. Pode chegar para trás. Aí, ele está 24 horas por dia. Então, a internet, ela proporciona isso, o alcance. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades, né, da legislação em relação ao alcance. Você consegue combater, mas o alcance o caso da Suzy Vani estava falando, pronto, sobre essa parte da novidade. E a legislação, ela nunca consegue chegar no mesmo tempo da novidade. Ela só vai surgir depois. Surge a novidade do cyberbullying, aí que a gente tem que ter um debate para entender quais são as leis. E às vezes, quando não tem lei específica, temos que procurar as leis mais próximas para tentar resolver. Mas nunca a gente vai conseguir resolver na prática a novidade com algo novo. Se é novo, como é que a gente vai? E a gente precisa desse debate, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Os alunos perguntaram sobre os impactos, já falando das escolas, quais os impactos emocionais de quem sofre bullying, o cyberbullying, tanto nas escolas quanto fora das escolas, no caso. Você quer responder? Na verdade, as causas são terríveis, são gigantescas, porque as pessoas que começam a fazer o bullying, na maioria das vezes, não têm noção. A gente quer acreditar que não existe o dolo, que não existe a intenção, que é aquele momento. Que, na verdade, dentro da lei, o bullying ele tem que ser sistemático. Ele não pode ser um caso isolado. De um momento na escola, um aluno foi humilhado por outro e morreu ali. A escola chamou, conversou, ele entendeu, se fizeram as pazes, tranquilo. O bullying não é isso. Ele precisa ter uma conduta reiterada para considerar como um bullying e que isso está infringindo uma lei, certo? E quais são os danos? Já ouvimos muito falar que quem faz esse tipo de brincadeira é uma brincadeira de criança, que é uma fase, vai passar. Não é brincadeira. Porque brincadeira, quando se diz que é brincadeira de mau gosto, passa a não ser mais brincadeira. Brincadeira é quando a gente está sentados, como estamos aqui agora, em uma resenha sadia, onde todos riem, onde todos brincam, onde todos se divirtem. A partir do momento em que é considerado uma brincadeira, mas que essa brincadeira fere, ele não é mais brincadeira. E fere a alma, o que é muito pior. E quando fere a alma, aí traz doenças psicossomáticas, traz doenças como depressão, e tem crianças que, inclusive, tentam o suicídio. E tudo isso por conta de um bullying. E a gente, Suzy, pode citar o caso de não vou citar o nome, né? De um adolescente na Paraíba, que foi um dos motivos da geração da lei promulgada no ano passado, que ele se suicidou. Ele simulou uma brincadeira, como diz a colega Suzivane, ele simulou um beijo com um colega, aí filmaram, jogaram na rede, fazendo comentários indevidos, e ele entrou em depressão, ele ficou ferido na alma, que ele se suicidou. E detalhe, as marcas para a família, as marcas para quem fica, são horríveis. E eu acredito para os agressores também, porque quem agride não tem ideia, não tem noção do tamanho, né, do que o bullying ou cyberbullying pode causar. E por conta deste caso, é que foi criado a Lei 14.811 de 2024, que foi sancionada no dia 15 de janeiro de 2024, que foi um caso terrível que veio à tona porque a mídia divulgou, né? Mas quantos casos a gente sabe que acontece? Então não é brincadeira. Vocês que estão me ouvindo agora, que estão me assistindo, crianças, adolescentes,
eu gostaria de dizer para vocês que não é brincadeira. Brincadeira não fere, brincadeira não magoa. Uma brincadeira feita dessa forma é igual uma pedra que é jogada. A pedra jogada, ela não tem o poder de retornar. Igualmente a palavra mal falada. Suzy, eu vou pedir para você repetir a lei, porque aí já responde mais uma pergunta que está aqui, e eu já vou até cobrar os alunos que pesquisem essa lei que você falou aí agora. 14.811 de 2024, sancionado pelo governo Lula. Pronto. Então, gente, já pesquisem essa lei. No último podcast eu fiz algo parecido, mas foi com outro assunto, para que os alunos pesquisassem também, para que não ficasse só a gente falando e eles não fossem atrás. E é bom, já que tem a lei, eles vão, pesquisem, tem o ponto de vista deles, identificam, até para eles começarem a ter uma presença nisso, que é a vida deles. Uma noção também, uma noção, né? E assim, a gente sabe que a juventude, os adolescentes principalmente, eu tenho uns 51 anos, então a minha adolescência não foi na rede mundial de computadores. Então, essa adolescência de hoje já é na rede mundial de computadores. Inclusive, o governo brasileiro, né, não só o governo brasileiro, existem algumas instituições não governamentais, como a SafeNet, que ela é uma organização voltada para essa questão de segurança na internet, ligada a assuntos como pedofilia, assuntos como instigação ao suicídio, aos ataques em escolas, porque é muito comum, mais do que a gente possa imaginar, que às vezes, quando há um ataque, inclusive essa lei de 2024, ela foi motivada também, além dessa questão desse suicídio desse menino na Paraíba, ao ataque lá em Realengo, no Rio de Janeiro, lembro. Que foi também tramado pela rede mundial de computadores. Então, assim, depois dessa situação que teve em Realengo, as autoridades policiais ficaram muito mais atentas, né? Inclusive, quando houve esse ataque, na época, em Jiquié, houve várias mensagens que estavam em tom de brincadeira, mas tratando de um tema sério, e nós tivemos que agir na época de forma dura, quer dizer, a polícia teve que agir de forma dura, entendeu? Então, assim, porque as pessoas acham que uma brincadeira pode ser só uma brincadeira, mas você vai estar infringindo a lei. E se você infringe a lei, você responde por isso. Então, é preciso que são crianças, são adolescentes, as crianças, nem tanto, até 9 anos, até 12 anos, quer dizer, né, minha colega? 12 anos. 12 anos, mas passou disso, é ato infracional. Não, permita. Perdão. 14. Não. O ECA, ele diz que criança é de 0 a 12 anos incompletos. O que é isso? 11 anos e meses. Completou 12 anos, ele já é adolescente até aos 17 anos de idade. Então, dos 12 anos aos 17 é adolescente. E aí ele responde ato infracional. Então, aquela brincadeira que você acha que é brincadeira, mas que você está cometendo um crime, você responde, né, o adolescente responde por ato infracional, e os pais desse adolescente também respondem, né? E no caso especificamente do cyberbullying, existe a condenação de 2 a 4 anos de detenção. De reclusão. De reclusão. Então, assim, a gente pensa que é uma coisa simples, e quando a gente parte para a questão legal, ela não é. E você, né, você que pratica uma brincadeira, que você sabe que não é brincadeira, que você está machucando, que você está magoando, né, você está levando aquela pessoa a uma determinada, né, confusão mental, inclusive, de poder gerar até um suicídio, você está cometendo um crime. O Luciano comentou aí sobre gerações, e a minha geração, que é a Millennium, a gente viu a internet surgir, e eu estava no debate esses dias, a grande diferença é, a gente falava, vou me conectar à internet, né? Vou entrar na internet. Hoje ninguém fala mais isso, né? Vou me conectar. Todas as pessoas já estão conectadas, direto ou indiretamente, à internet, né? Então, tem passou a ser uma extensão da gente. E durante muito tempo a gente não sabia como cobrar. E que bom que esse debate vem surgindo. Porque eu lembro que quando a gente começou a acessar a internet, era tudo muito anônimo, né? As pessoas, quem publicava, quem produzia, não tinha cara. Muito também que não tinha as redes sociais,
né, no surgimento da internet, não tinha essa parte social e sua, né, que seria o Facebook, que é a sua cara, e agora tem. Uma das coisas que eu gostaria até de lembrar é que a grande mudança do bullying para o cyberbullying, por se tratar num ambiente virtual, é um anonimato, você falou aí, que a gente tem um rosto, mas normalmente quando se trata do cyberbullying, as pessoas agem no anonimato, né? Por exemplo, é muito comum, e nós do sindicato, nós temos, né, trabalhamos na polícia e temos os contatos dentro da polícia. Existem, por exemplo, grupos que os adolescentes fazem nas escolas para ridicularizarem determinados colegas, determinadas situações, sempre no anonimato. Só que uma coisa que a polícia adora, vou te dizer, como investigador, a polícia adora. Na rede mundial de computadores, nada é feito sem rastro. Tudo é feito com rastro. E outra, você não pode apagar esses rastros. Então, você fez, está lá, seu crime, está delimitado, a polícia vai conseguir chegar, vai ter provas e vai imputar a você o crime. E isso é importante dizer, por quê? Porque as pessoas acham que estão ali no anonimato, que vão fazer, que vão acontecer e que não vão ser descobertas, mas não. E outra coisa, além de serem descobertas, normalmente, adolescentes, eles utilizam de ferramentas dos pais para poderem acessarem essas redes mundiais e implica na penalidade contra o pai e contra a mãe. E isso que é o pior também. Isso, na verdade, faz cair por terra a questão de dizer que essa questão do cyberbullying é uma terra sem lei. É impunível. É impunível, que não vai se chegar até o autor, porque normalmente, na maioria das vezes, usam fake news. Utilizam outro codinome, mas a inteligência policial chega até essas pessoas. Como o Luciano falou, deixam rastros, não tem como se apagar. E outra coisa, a gente tem que distanciar. Eu estou privado. E essa conversa aqui é privada. Gente, o que é privado, quando se trata de crime, a polícia recorre à justiça, que tira a privacidade daquela conversa de WhatsApp, daquela conversa de Instagram, de Facebook, e pronto. E se tem alguém na sala aí achando que pode usar algum tipo de sistema para burlar o IP, a polícia também sabe disso, viu? Avisando logo a vocês aqui. Meu Deus. Essa parte, Surfshark, sabe, esses aplicativos que burlam IP, se vocês acham que usando isso serve para alguma coisa, não. Vai deixar rastro do mesmo jeito. O rastro pode ser mais longo, mas vai deixar rastro do mesmo jeito. Vai deixar, já deixou. Ainda quero avisar vocês que os grupos de fofocas das escolas da cidade de Jequié já estão sendo monitoradas, inclusive com a descoberta de alguns autores e autoras. Então, meus nobres adolescentes, saiam desta vida achando que é terra sem lei. Não é, tem lei. E nós chegamos até vocês. Não tem como se esconder. Nem mesmo na Dark Web, viu? Não, com certeza. Nem mesmo na Dark Web, porque eu sei que alguns são bons de informática aí. Inteligentíssimos. Vou para Dark Web. Não adianta. Não tem como. É porque antigamente, eu vou falar de um assunto bem antigo, que eu não sei se as pessoas sabem. Antigamente a gente falava de Internet 2, que era a Dark Web, mas na verdade é tudo uma internet só, uma conexão só. Você precisa estar no meio dos computadores para se conectar a algum lugar. Então não tem esse submundo da internet, porque você sempre vai partir de um ponto até chegar no outro. E de onde você partiu, você vai deixar rastro. Sim. De onde você partiu, independente para onde você vai e como você volta, você vai deixar rastro. Não tem jeito. E na internet, principalmente. Não é à toa, gente, quando vocês estão conversando em casa sobre cachorro-quente, vai aparecer no Instagram cachorro-quente. Vocês acham que é por quê? Porque ele sabe o que vocês estão fazendo. Todo mundo sabe ali o que está fazendo. Não tem como não rastrear. E o Luciano tocou, Suzy também, quanto à responsabilidade dos pais, nesse ponto do acesso à internet e do controle também. A responsabilidade dos pais, principalmente nessa parte do cyberbullying e os demais crimes, né? Veja só, se vocês olharem a legislação, nós temos, primeiro, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde ela
prevê que o ambiente escolar, que as escolas patrocinem eventos como esse aqui para educar, para prevenir, né, a questão do cyberbullying. E aí, quando a gente vai falar dos pais, tem a questão penal, porque a gente está falando de adolescentes, que todo adolescente ele tem um responsável. O responsável é um pai, uma mãe, um tio, um avô, independente de quem seja. Esse pai ele vai ser responsabilizado pela ação daquele adolescente, bem como o adolescente. Então, assim, na realidade um crime que ele contextualiza todos os participantes da família. Então, o adolescente ele tem que pensar que quando ele está fazendo uma ação dessa, ele não está fazendo uma ação isolada. Ele não está fazendo uma ação dizendo assim, não, eu vou ser punido sozinho. Inclusive, o crime prevê o cyberbullying 2 a 4 anos de prisão, né, de detenção mesmo. E, no caso do adolescente ato infracional, e se alcançar o pai, não só a questão penal, tem a questão civil. Por quê? Porque existe um dano moral que você trouxe para aquela vítima. Então, se aquela vítima ela teve um custo, esse custo vai ser bancado pela família do autor. Tanto o custo real quanto o custo indenizatório também, viu, gente? Eu tô falando de indenização mesmo. Ele pode responsabilidade civil. Só para explicar para os alunos, quando o Luciano fala penal, vou tentar resumir aqui bem breve. Quando ele fala da responsabilidade penal, é quem vai preso. Isso. Né? Isso. Vamos resumir. E a responsabilidade civil é pagar. Né? Tudo que você precisa pagar para restituir alguém. Pode ser o dano físico, pode ser o dano moral. Nesse caso aqui a gente fala mais de dano moral, mas para vocês entenderem aqui mais ou menos quando ele fala do penal e do civil, que você vai responder nas duas esferas. Sim. E eu queria também acrescentar que dentro dessa nova lei, que é a 14.811 de 2024, essa lei ela veio afunilando. Eu disse lá no início que o cyberbullying e o bullying é uma novidade porque foi colocada como crime a partir do ano de 2018, mas não existia uma lei específica para punir. Aí veio essa lei 14.811, que é uma lei específica para se punir. E aí ele coloca a penalidade dos pais e utiliza, inclusive, a escola, a instituição educacional, para que obrigue os pais, a cada 6 meses, apresentar os antecedentes criminais dos filhos na escola. A cada 6 meses. Isso está lá na lei. Essa parte eu não tinha visto, não. Vou até pesquisar depois. E aí está aí nessa lei. E o que eu queria também chamar a atenção desta lei, do cyberbullying, com a lei 14.811, é que ele vem discriminando os crimes. Sabe? Não é só você entrar na internet e aí você difamar alguém, não. Ele vai discriminar, e aí ele coloca o nome de hater, que é a prática do ódio, aqueles que entram na internet como esse fofoca da escola, e aí eles falam mal, uma prática de ódio, porque a intenção é uma crítica mal intencionada. A intenção é a prática do ódio. Ele ainda vem colocar como o sexting, que é o texto de cunho sexual, e tem ainda o revenge, eu acho que é revenge porn, que é a vingança pornográfica. E eu vou te dizer, na delegacia, nós estamos com vários casos utilizando o sexting e a vingança pornográfica. Ultimamente, essa parte desse debate eu já vi bastante mesmo. Dessa vingança. Então, olha o que a lei fez. Ele discriminou e penalizou. Chegando, inclusive, a dizer que o adolescente que não é preso, mas é apreendido, ele pode ter sua liberdade cerceada de 2 a 4 anos. Gente, assim, liberdade cerceada, vou resumir também, seria preso, viu? Pra vocês entenderem aqui. É porque a gente não usa preso, eles acham que não é preso. Eu tô tentando traduzir. Né? É porque a gente também não usa mais, né? Na advocacia a gente também não usa mais, é restrição de liberdade. Isso. Mas para eles entenderem, é o preso. Quando fala isso, eu tô tentando aqui traduzir para vocês entenderem em que nível a gente está chegando da conversa. Sobre a responsabilidade civil, teve uma parte que eu não comentei, quando os alunos também, isso não entra no debate, mas me chamaram a atenção há um tempo atrás, que
tinha muita gente vendendo conteúdo na internet e que ela não é dona dos direitos autorais. E aí cai no que o Luciano falou. Gente, você vai ser rastreado também. Você não pode pegar algo que é de Suzy, dizer que é seu e vender. Não. Sabe? Você não está vendendo algo ilegal, mas o que você está fazendo também é ilegal porque você não tem os direitos de venda. Hoje é muito comum. Vou pegar só um tema aqui. IA. IA. É muito comum alguém chegar e trabalhar com a IA como se... E depois dar esse trabalho da IA como se fosse seu. E isso é crime. Inclusive, nós estamos vendo juízes sendo suspensos, advogados inclusive sendo retirados da OAB, exatamente penalizados. Por quê? Porque estão usando o uso excessivo de IA, e de forma que, quando você usa o uso excessivo de uma inteligência artificial, a inteligência artificial está pegando o quê? Textos e temas de outras pessoas. Então, isso é plágio. Não só a questão do plágio, como o que você falou, a questão de você se apropriar de algo de outra pessoa, isso, além do crime de estelionato, que você vai responder, porque você está enganando outra pessoa, né, dizendo que aquilo é seu. Isso é um crime de estelionato. Então, você vai acabar incorrendo em alguns crimes e que você vai ser punido. E é adolescente? Vai ser punido? Vai. Entendeu? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que pune, e vou dizer, eu não posso falar aqui preso, mas vai ser apreendido. Eu não posso falar aqui presídio, mas vai ficar numa casa de acolhimento ao menor. Entendeu? Então, assim, que não é muito diferente de um presídio. E detalhes de que não tem. Então, quem ficar numa situação dessa vai hoje só para Salvador. Acho que só tem em Salvador. Ainda tem outra coisa. Os pais vão ficar sabendo, viu, gente? Quando isso tudo acontece, né? Não só vocês que vão ser responsabilizados, não. Os pais de vocês vão ficar sabendo de tudo. Até porque, como vocês ainda não têm uma idade que responda sozinho, exatamente, né? Os pais vão responder juntos. E essa parte civil. Então, pense aí, às vezes você pense como o seu pai vai ficar, sabendo que você, né, além de, não é só o queridinho do papai, você acaba sendo um criminoso. Então, os adolescentes têm que ter esse cuidado, entendeu? Suzy ia falar alguma coisa? Não. Da minha lista, eu acho que eu passei tudo. Eu vou dar essa mensagem aqui para a Procimone, se tiver mais alguma dúvida da lista que eu fiz, das perguntas dos alunos, se ela tem alguma coisa que ela fala comigo. Os alunos, a única coisa que faltou foi voltada para os jogos online, e aí eu vou finalizar com a denúncia, que aí a gente dá uma amarrada. Os alunos perguntam também, existem as redes sociais, que a gente já debateu, e também agora está tendo um debate muito em cima das redes sociais. Eu vi algum ministro falando sobre o Roblox, que é um dos maiores jogos do mundo hoje, e que tem um campo online muito grande, e chega até não ter um controle de dentro do próprio jogo. Falo da empresa, não da polícia. Perder um controle também. E aí eu queria que a gente abrisse esse debate sobre os jogos online. Os jogos online, que tem os bate-papos, né? Ele hoje na realidade, ele, como é que se diz? Exige uma atenção, inclusive das autoridades, porque os pedófilos hoje mudaram. Eles não estão mais abertamente no Instagram, no Facebook, eles estão indo, né, para esses jogos. E eu vou falar aqui de uma investigação recente que foi feita, assim, não posso falar, né, particularidade, até porque eu não estou aqui representando a Polícia Civil, mas nós descobrimos no Roblox, né, não foi Roblox, não, foi outro jogo online, eu esqueci o nome agora, não foi Roblox, não, que era uma IA, era um robô que estava respondendo a uma criança. Foi no Discord? Discord. Pronto. O Discord, na verdade, é uma ligação, né? É um aplicativo de ligação. Foi comprado, se eu não me engano, pela Microsoft. Eu vi essa da Discord, da IA, da interação. Só que foi aqui, esse fato foi aqui, foi? Na cidade. E aí, quando foi feita a investigação, foi descoberto que era um robô. Um robô que fazia a interação ali.
Ou seja, então ainda tem isso. Como é que a gente vai punir um robô? Vai punir quem criou o robô. A gente tem que punir quem criou o robô. E aí, ou seja, então é o que eu estou falando para vocês, que a internet não é uma terra sem lei. Olha, a gente descobriu no Discord que tinha um robô fazendo a interação, né, com uma determinada criança. Então, assim, a gente tem meios para chegar e meios para descobrir qualquer coisa. Olha que nível chegou. A polícia entendeu que era um robô. Sim. Que já é algo muito difícil. E cada dia que passa mais difícil, mas a polícia conseguiu entender que era um robô. Eu vou até abrir o gancho para dizer para o terceiro ano que provavelmente a gente vai ter um debate sobre inteligência artificial. Eu estou procurando alguém para fazer esse debate comigo. Tá voltado ao terceiro ano porque é algo que a gente vai debater em relação ao Enem. Eu vou ver com o Procimone para a gente fechar logo essa semana. Vai ser algo mais curto, mas eu acho que vai abrir a cabeça deles para a inteligência artificial, porque foi o que a gente falou no início, a gente viu a internet surgir. Eles já estão vendo a inteligência artificial em execução. Então, como é que funciona? Como é que vai funcionar na prática? E a gente tem que ter cuidado com a inteligência artificial, porque ela nem sempre vai ser 100% confiável em determinado tema. Com certeza. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, os adolescentes do terceiro ano aí que estão, às vezes, vou ali, vou fazer esse trabalho aqui, é só botar na IA. Não é bem assim, porque às vezes ela vem com datas erradas, ela às vezes, porque ela está compilando o que ela tem na rede. Então, às vezes, se ela compilar de uma informação fake, e aí ela... Eu vou dizer aqui na prática como é que eu estou usando. Eu sou advogado e aí eu passo para minha equipe. Quer usar a inteligência artificial? Use, mas ela é sua ferramenta. Ela não é você, não manda em você, nem cria para você. Ela é sua ferramenta para lhe ajudar. Mas não queira que a inteligência artificial resolva o problema, porque ela não vai resolver. E se ela resolver, ela vai resolver muito mal e com a mente muito mais fechada. Eu vou te dizer na prática policial. Por exemplo, nós temos policiais novos e eles utilizam muito a IA. Entendeu? E às vezes eu não utilizo muito, porque eu fico, como eu vi a internet nascer, eu fico naquela assim, eu digo, poxa, mas eu estou investigando isso aqui, quem sabe desse crime sou eu. Isso. Então, assim, tem detalhes que a IA não vai. Então, concordo plenamente, não vai. Então, assim... O olhar do humano ainda é diferente. A gente pode jogar o que a gente tem de material dentro da IA e esperar um retorno, mas a gente tem que corrigir essa IA. Se a gente não corrigir, pode ter certeza que você vai entrar num crime de plágio, você vai entrar num crime, inclusive, de falsidade ideológica, e aí vai. O que eu gosto muito da IA, que eu pratico muito, é a organização. E aí eu recomendo aos alunos. É uma forma excelente de vocês organizarem conteúdo, organizarem material, porque aí realmente a gente organiza muito documento. Isso é muito bom para deixar em que ordem a gente vai publicar. Isso é muito bom. Então, usem a IA como ferramenta. A IA, ela não é inteligente, né? Ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. Ela é copia e cola. Ela é copia e cola. Inclusive, o primeiro debate não existe inteligência artificial, mas isso eu só vou falar para o terceiro ano, quando a gente for entrar no debate, para a gente não sair aqui e fugir. Eu queria ainda complementar a fala de Luciano. Diga. E a sua pergunta em relação ao Roblox. Roblox. É Roblox? Roblox. Roblox, saiu, Roblox. Só para vocês terem uma ideia do que é o Roblox. O Roblox é um jogo que chama que é aberto, né? E dentro do jogo, criaram um outro jogo, e a empresa permite isso. Mas é um jogo aberto, aí supondo que dentro do jogo eu crio uma quadra e um jogo de futebol. E aí você entra para jogar o jogo de futebol através do Roblox. E com outras pessoas. E com outras pessoas. Que se conectam na mesma hora, no mesmo momento. Pronto. E aí é onde vem o perigo. E aí eu já falo agora para os pais que à noite vai estar assistindo, que vigiem seus filhos, principalmente crianças, que os adolescentes, né? Os pais acham que estão protegidos e não costumam olhar o que o adolescente está olhando no celular, o que é um grande perigo, isso. Mas o Roblox já houve, sim, investigação na delegacia, onde foi descoberto que um dos jogadores desse terceiro jogo, desse segundo jogo, dentro de um jogo,
era um adulto que se passava por criança, com voz de criança, e esse adulto lá conversava com a criança de apenas 8 anos de idade e instigava essa criança a tirar fotos do corpo, depois tirar fotos nu, depois fazer determinados gestos, e foi por isso que foi parar na delegacia. Então, esse jogo é um perigo para crianças e adolescentes que não são monitorados pelos seus responsáveis, porque não sabe de fato quem está do outro lado. Então, ele é um perigo. Voltando, e aí eu já fecho a minha fala, né? Eu quero dizer para vocês que bullying e cyberbullying é crime, e vou deixar para vocês uma história real que aconteceu na Bahia, tem pouco tempo, de um adolescente inteligentíssimo, mas que infelizmente utilizou sua inteligência para o mal e não para o bem. E esse adolescente, ele começou a utilizar o cyberbullying para os crimes que eu citei lá atrás, de ódio, de textos de cunho sexual, de pornografia, vingança pornográfica, e foi além disso. Começou a instigar e induzir a outros adolescentes que cometessem o suicídio ou que fizessem a automutilação. E isso já está previsto também dentro desta lei. Esse adolescente, ele foi monitorado, chegou a denúncia na delegacia, ele foi monitorado e, para nossa surpresa, o FBI já estava de olho neste menino. E este menino foi apreendido, teve todo o seu material cibernético apreendido. Então, assim, chegou até ele, inteligentíssimo, usava codinome, mas a polícia chegou até ele. Então, não é terra sem lei. Mesmo que apague o comentário, mesmo que publique, apague a conta, vai deixar rastro. Vai deixar. E isso é um caso que já foi colocado nas redes sociais. Eu tenho certeza que alguns aí já devem ter ouvido falar sobre esse caso, porque é um caso recente, foi na Bahia. E a gente tem que entender o seguinte, ó, as redes, os aplicativos, a maioria são de fora. E eles têm uma rede de segurança deles lá, entendeu? E eles monitoram principalmente essa questão de pedofilia, principalmente essa questão de violência, né, de instigação à violência, ao suicídio. Então, eles monitoram. Então, tudo isso aí é monitorado, e assim, não só pelas forças internacionais, como porque existe cooperação, né, e as forças nacionais. Não existe crime que não fique sem ser descoberto. Então, é bom que vocês que pensam aí em cometer o cyberbullying, como disse minha colega, na vã ilusão de que não, eu vou fazer isso aqui, que eu estou protegido pela... Eu estou de casa, ninguém está me vendo. Conversa ponta a ponta, e não sei o que, do WhatsApp, que não sei o que. Eu costumo dizer, eu vi a internet nascer, e hoje eu estou vendo que eu imaginava que a internet fosse uma coisa privada. Mas não é. Não é. E a justiça está aí para ela quebrar esses sigilos, e a polícia vai atrás e não tem para onde correr. E por que outros estados entram e outros países entram? Porque eles conseguem romper fronteiras. E é fração de segundos. Aí, só para aproveitar, a IA também ajuda nisso. A IA está ajudando muito a polícia também a encontrar esses dados. Aí agora, para a gente dar uma amarrada, o que fazer? Uma pessoa que acredita que está sofrendo bullying ou algum outro tipo de crime, o que ela fazer? Quais atitudes ela tomar? Ambiente escolar. Eu acredito que aqui, o social, tem uma equipe multidisciplinar, que tem a coordenadora, tem o psicólogo. Primeira coisa é procurar a gestão da escola. Procurou a gestão da escola, a escola vai procurar os pais, e aí, se for um caso de polícia, vai procurar a polícia e a coisa vai encaminhar para a investigação e punir os agressores, né? Os criminosos. Uhum. Eu não vou usar o tema agressor, porque agressor fica parecendo que não vai ter que não é crime, mas quem faz isso é crime criminoso. E é criminoso. Então, assim, a polícia vai tratar como criminoso, viu, gente?
Não tem... Então, assim, eu acho que, primeiro, o adolescente ele tem que se conscientizar de que bullying e cyberbullying faz mal, como disse a colega, atinge a alma de quem é vítima, podendo levar ao suicídio, podendo levar à mutilação, podendo levar a várias outras consequências que são danosas para aquele adolescente vítima. Então, a primeira coisa é, eu quero fazer isso comigo, né? Então, a gente tem que pensar no próximo. Se eu não quero para mim aquilo, por que eu vou fazer isso com o próximo? Eu acho que é bem por aí. Utilizar verdadeiramente a empatia. Né? E aí tem a escola e tem a família. Né? Por que eu falo a família? A vítima ela tem que se comunicar. Não existe aquela história de assim, não fale com seu pai, não fale com sua família, por tudo que é errado tem esse dizer, não fale com seus pais. E o adolescente ele tem que saber que quem protege ele realmente são os pais. Sim. Os pais, mesmo educando de uma forma ou de outra, mas é quem está ali por ele. Então, eu acho que a escola e os pais são as peças-chave para estar envolvidos e para você finalizar qualquer tipo de bullying ou cyberbullying que venha acontecer com aquele adolescente ou com aquela criança. E outra coisa, é importante a gente entender que a criança fazendo isso, a gente, na internet, o alcance, a gente sabe que é um alcance infinito, mas a gente consegue, inclusive, bloquear muitas postagens, inclusive né, com a ordem judicial, e podar um pouco essa questão do cyberbullying. Perfeito. Como o Luciano falou, concordo plenamente. Primeiro, tem que procurar realmente alguém da escola, porque eu acredito que se aconteceu naquele momento, é interessante que o aluno se manifeste contando para alguém, o coordenador da escola, que o coordenador vai estar a par na hora do fato que aconteceu. Mas ele nunca, jamais deverá deixar de contar para os pais em casa. Que eles, os pais, eu acredito que serão sempre o porto seguro. Os meus já são conduzidos a isso o tempo todo. Qualquer coisa na escola, eu quero saber, me conte. Não que eu vá chegar na escola, questionar, não, mas eu quero saber a história do meu filho, eu quero ouvir dele o que foi que aconteceu, para só então me pronunciar dentro da escola. E é um caso de cyberbullying que não envolve o ambiente escolar, para reafirmar que ele precisa entrar em contato com os pais. Isso. E caso ele já seja mais... Porque como vai passar a noite, né? Caso envolvam pessoas já adultas, o que elas deveriam fazer? Se elas estiverem sofrendo cyberbullying. Aí procurar a polícia. Aí eu recomendo procurar a polícia porque seria um meio mais rápido de tentar sanar aquele ataque. Uma coisa que eu acho importante é o seguinte: meninas, né, a menina adolescente. A gente sabe que hoje a gente está o virtual, ele prima muito pela questão do corpo, pela questão do fazer os selfies, tirar foto e isso. E é uma coisa muito comum, e mais comum do que possa imaginar, essa questão do cyberbullying, às vezes, com meninas que fazem nudes. Uhum. Né? Não só o cyberbullying, como extorsão, entendeu? Então, assim, eu acho que uma coisa que o corpo, tanto feminino como masculino, é uma coisa íntima e pessoal. Então, os adolescentes tenham muito cuidado quando colocarem isso, né, nas mãos de outras pessoas. Uhum. Então, às vezes arruma um namoradinho, estou falando porque é muito comum na delegacia também, sim, essa questão de você tirar uma foto, né, e mandar para um namoradinho, para uma namoradinha, e achar que aquilo é apenas, o que a gente estava falando do bullying, né, é uma coisa inocente. Então, dali pode vir um cyberbullying, porque as pessoas vão comentar. Suzy, Simone, mais alguma coisa? Me fale aí para eu puxar aqui para a gente finalizar. Mais alguma coisa? Eu queria levantar mais um ponto que eu lembrei. Não sei se foi um entendimento, foi um caso, eu posso até estudar depois, mas eu vi uma denúncia e que a publicação, não era em caso de bullying, era em caso de ofensa e tal, a pessoa foi presa em flagrante
E o entendimento foi, se a publicação estava lá o tempo todo, foi um crime continuado, então era flagrante. Então, se você faz um bullying contra alguém em uma publicação, e essa publicação está lá, a polícia pode entender que é flagrante, porque você não está deixando de fazer reiteradamente esse bullying. Se o crime é reiterado, ponto. E eu achei esse entendimento maravilhoso, porque realmente, se você publicar algo e ela está ali o tempo todo, não foi uma voz que saiu em segundos, né? A publicação está ali, não é um caso isolado, né? Não. Então ela está ali. Então, o que vocês publicaram e estão lá, se vocês tiverem cometido um crime ou não, está lá. Está sendo reiterado todos os dias. Se vocês falaram algo bom, está sendo reiterado todos os dias que vocês falaram algo bom. Não, e a gente tem que finalizar exatamente dizendo o seguinte, ó, a internet não é uma terra sem lei. Uhum. Você, né, não é uma terra que você vai poder falar o que você quer. Né? Você vai poder falar o que você quer dentro do ponto de vista moral, né? O que é moral, né? O que é sadio, né? Mas a partir do momento que você extrapola, né, o que é moral, o que é sadio para, né, a questão do crime, né, aí você tem, com certeza, né, uma punição daquilo ali. Né? Se tem uma vítima, que a vítima procure seu direito, ou na delegacia, ou até ele acha que não precisa, entre com ação direta no, né, se for o caso, né, no juizado especial, ele, com certeza, aquela vítima vai ter uma sanção, como a gente falou, de penal, né, que você já explicou, que vai ser preso, e cível, que vai pagar. Então, assim, a gente tem que ter noção. E, assim, você que tem 13, 14, 15, 16, 17, você sabe o que é certo e o que é errado. Se eu pego uma informação na internet de alguém que não me pertence e coloco para outras pessoas, eu sei que isso é errado. Se eu estou fazendo isso, eu estou cometendo um crime. Eu diria que até os 12 anos, Luciano, ou até antes disso, sabe por quê? Porque quando você faz algo que você sabe que é errado, você esconde. Uhum. E só para reafirmar o que o Luciano falou, não é a terra sem lei, independente de onde você esteja na internet. Você está dentro de grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, Gente, vocês estão conectados de alguma forma. E descobre o grupo todo. Descobre todo mundo. Oh, Deus do céu. Todo mundo. Oh, a gente que o diga, hein, Lu? Oh, pois é. Não, e é interessante a gente falar dessas coisas, porque, assim, a gente fica imaginando que é um terreno sem lei e que eu posso fazer qualquer coisa. Não, gente, adolescentes, por favor, não façam isso. Não façam. Né? Pensem bem na sua postura na rede. Pensem bem, reflitam, porque a postura que vocês têm que ter na rede é a mesma postura que você tem que ter no presente, né? No presencial, porque o virtual e o presencial não muda muito. Para finalizar, eu peguei uma parte aqui de uma decisão do STF, e aí, primeiro muita gente tem iPhone, e se seu iPhone hoje tem entrada USB-C, é porque a União Europeia protocolou isso e decidiu que o cabo USB-C seria o mesmo cabo para todos os smartphones. E agora está tendo um debate muito forte na União Europeia quanto às redes sociais e essa pessoalidade na rede social. Ter uma imagem sua na rede social. Você não entrar aleatoriamente e faz uma conta hoje, faz uma conta amanhã. Não ter mais essa liberdade. E isso eu acho muito... Esse debate está sendo muito interessante, está sendo muito importante da gente realmente estender nossa cara, literalmente, para dentro da rede social, e a partir dali não é só um perfil, não. É você respondendo pelos seus atos. Junto a isso, a União Europeia já entendeu a parte da responsabilidade civil das redes, das empresas de tecnologia, a gente chama de Big Tech, e no Brasil também. As empresas de tecnologia no Brasil passarão a responder, além de você, no caso criminoso, o Instagram, Facebook, Twitter, vai responder também. E essa parte civil de pagar, as empresas vão responder também. O que é que isso muda? Na prática, como advogado, vai ter muito mais gente querendo fazer denúncia. Porque se as empresas grandes respondem, vai pegar todo mundo. Agora eu não vou processar só Suzy. Eu vou processar Suzy, Facebook, Instagram, todo mundo.
Então, o volume agora de processo da área civil, que é o que paga, vai ser muito grande. Então, tomem mais cuidado com isso. E foi o primeiro passo para, acho que, um debate muito maior, que é esse que eu tirei da União Europeia. Eles estão debatendo muito e eu acho extremamente interessante. Essa questão da regulação das redes, a gente pensa que é algo, é controle das redes. Eu acho que tem que ter um controle. Com certeza. Eu acho que tem que ter um controle mesmo, porque assim, a gente hoje, como você falou, essa coisa de eu sou anônimo, eu estou aqui de forma anônima. Gente, é um debate que a gente precisa encarar, que o anonimato ele não faz bem para ninguém. Por que alguém se veste do anonimato? Aí eu vou fazer uma comparação com o presencial. O assaltante de banco, quando ele vai no banco, ele bota uma máscara, por quê? Porque ele não quer ser reconhecido. Como quê? Como criminoso. Ponto. Então, o anonimato só serve para cometer crime. E aí é que eu digo, vocês não vão cometer crime sem serem punidos. Todos serão punidos. Mas é um debate que a gente precisa fazer, que as Big Techs precisam, né, fazer parte dessa situação. A União Europeia está sendo corajosa, porque a gente sabe que está debatendo contra os Estados Unidos, que né, tem que é a maior força. Que é a maior força e que estão centralizadas lá. Mas eu acredito que vai ser um consenso mundial essa questão. E sem falar o seguinte, gente, a questão da regulação não é só para a gente descobrir o anonimato, não é só isso. Nós sabemos que muitas Big Techs coletam, porque é um bem mais precioso da internet hoje, gente, quando a gente está falando aqui de que tudo é rastreado, são os dados. Sim. Os dados pessoais, e os dados pessoais, eu não estou falando só de CPF, nada disso. É gosto, é o que você falou aí, aí é o metadados, né, de você pesquisar alguma coisa, até você falar, e não sei se eu tenho tempo, eu posso citar um exemplo de... Pode. Por exemplo, quem tem Alexa em casa? Eu tenho. Você tem Alexa em casa, por exemplo. Ela sabe de tudo. Pois é. Alexa, quando surgiu nos Estados Unidos, você comprava pela Amazon. Uhum. E você vincula o cartão de crédito pela Amazon. Acho que eu vi isso. Pois é, e é um caso real. Aí a mãe chega com a filha em casa, Alexa isso, Alexa aquilo, aí a menina viu uma propaganda de uma boneca e falou, mãe, da próxima vez você podia pedir para a Alexa comprar essa boneca para mim. O que foi que a Alexa fez? Comprou a boneca e trouxe. A mãe ficou, eu não pedi para ela comprar nada, mas ela tinha comprado. Resumo, a mulher foi entrevistada, a mãe foi entrevistada junto à criança, e os lares que estavam passando aquela reportagem e falou Alexa comprar a boneca, compraram todas as bonecas. Porque o áudio passou para todos os lares e a Alexa entendeu. Isso, tanto é que depois a Alexa ela teve que evoluir para que isso não acontecesse. Precisou, acho que é uma palavra de confirmação que ela pede, mas não pedia mesmo não. Entendeu? Então, e isso é história real, podem pesquisar, história real, entendeu? Então, assim, o que a gente quer dizer com isso? Que precisa realmente dessa questão do controle, precisa essa questão de... A gente precisa regular as redes. Gente. Que, na verdade, já tem uma lei de 2014 que é do Marco Civil da Internet, que é nada mais, nada menos do que a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Só que, assim, uma lei que foi lá de 2014, 2018 é recente, imagine 2014, né? 2014 é recente, imagine 2018. É novo. E tudo só começa com processo, seja na área civil, seja na área criminal. Depois, o crime acontece e não existe uma legislação, não existe nada. E aí a lei agora vai começar a trabalhar sobre isso. Por isso que agora... o STF ele fez um entendimento dentro do Marco Civil, que já tem, porque não tinha algo específico, mas tinha próximo, então o entendimento foi dentro do Marco Civil. E essa questão de dados que você falou anteriormente aí, por exemplo, não vou citar também nome de farmácia, mas por que farmácia pede seu CPF? E outra, já teve inclusive farmácia condenada por vender os dados. Entendeu? Então, gente, hoje tudo é metadados. A internet, hoje as Big Techs estão interessadas nisso. Então nós temos que ter um controle, até porque é o seguinte, se ganha bilhões ou trilhões com esses dados, né?
Com certeza. E a gente precisa ter. E da manipulação desses dados também. A manipulação. Então, se ela pode manipular esses dados, ela tem que ser responsável por essa manipulação. Claro. Pronto, Pro? Eu acho que até então tá certo. Gente, muito obrigado. Espero que vocês venham mais vezes. Suzy, muito obrigado pela... Diga. Obrigada, mas assim, né? Agora eu vou utilizar a minha idade. Se eu olhar para lá, eu estou olhando para a câmera? Não, ou eu tenho que olhar para lá? Então eu vou olhar para lá. Vou dizer o seguinte. Eu vou usar a minha idade e vou lembrar do show da Xuxa. Então, eu não posso sair daqui sem mandar um beijão para minha filha Sabrina, do 2º ano A, e do meu filhão Daniel, do 8º ano B. A Maria Luísa vai dizer que eu estou pagando mico. Se eu fizer isso, mas, eu assim, não quero saber. Mas assim, eu queria agradecer o Social por essa iniciativa. Vocês estão cumprindo a LDB. Isso é importante. Isso é importante. Vocês estão cumprindo a LDB porque prevê essa questão de vocês. O combate ao bullying, ao cyberbullying, uma das formas é trazer esse debate, né, para campo e trazer para a escola, quer dizer, e fazer esse debate cara a cara, isso é importante. Dizer para os meninos que não façam o bullying nem o cyberbullying, porque vocês vão ser descobertos. E vocês vão ser descobertos e punidos, seus pais punidos também. Então, tenham esse tipo de preocupação. Lembrando que nós somos diretores do sindicato, então, assim, do Sindicato de Policiais Civis do Estado da Bahia, então nós estamos representando o Sindipoc. Nós, apesar de sermos policiais civis, trabalharmos com investigação, inclusive não pude dar detalhes de como se investiga exatamente para proteger a nossa... Eu tenho esse medo também. Tem algumas coisas que eu estudei na faculdade que eu prefiro não falar. Sim. Pois é. Entendeu? Porque assim, quando você faz direito, se você tem um olhar diferente. Quando eu pego um trecho do que eu aprendi e falo, fica parecendo que eu estou ensinando algo errado. Eu tenho muito medo disso. Então tem algumas coisas que eu prefiro ficar pé atrás e falar, não vou falar sobre isso, não. Pois é. E a gente tem que pensar o seguinte, não tem a inteligência, existe a contra-inteligência. Então, assim, tudo é combatido e assim, nada fica no anonimato. Então, nós somos do sindicato, nós gostamos desse tipo de como é que se diz? Comunicação. De comunicação com a sociedade, sim, que aqui a gente está numa sociedade escolar, mas que é importante para nós, porque é um trabalho social, né? E trabalho social de desnudar, né, a questão do cyberbullying como se fosse uma coisa difícil de alcançar, e não é. Então, pelo amor de Deus, crianças, adolescentes, tenham cuidado. Pais, vocês vão estar vendo a gente. Então, controlem seus filhos, como a colega falou. Controlem, vejam o que elas estão fazendo e tenham cuidado, principalmente desses jogos online, né, que tem os bate-papos. A forma dos pedófilos hoje agirem nesses jogos, entendeu? Então, tenham cuidado. E esses grupinhos que existem hoje, alguns, inclusive, já foram parar na delegacia, já foram investigados, já foram trazidos ao rol de culpados os seus como é que se diz? Empreendedores, digamos assim. Tenham cuidado, porque a gente chega. Se a escola, se a vítima, se os pais procurarem a polícia, vai chegar. Sim, quero agradecer, né, depois do show da Xuxa, agradecer ao Colégio Social, a você, Ícaro, por nos convidar, por Simone e a professora Yolanda, dizer que nós estamos à disposição, até para outros temas, né, pertinentes que vocês achem necessário debater na escola. Eu acho esse momento muito importante, que é um momento realmente de reflexão. Nós trazemos aqui para alguns alunos, pais, conhecimento de algo que eles não sabiam e que talvez saibam, mas que adquiriu outros conhecimentos. E dizer para vocês que, enquanto diretores sindicais, nós temos um projeto que foi do ano de 2022. E esse projeto é projeto de intervenção, segurança nas escolas e segurança na navegação da internet com enfoque nos fakes. E aqui a gente já falava sobre a questão do bullying e do cyberbullying. Então, é um projeto muito bom que a gente desenvolveu para trabalhar nas escolas da prefeitura. Mas isso não quer dizer que nós não possamos aplicar em outras escolas, seja ela privada ou pública, certo?
Prontinho? Até mais, gente. Até a próxima. Muito Um obrigado. abraço. Até Obrigada. mais. Deixa eu encerrar aqui. A gente estava conversando, uma das